Mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero começar essa palavra hoje com uma pergunta. Você sabe o que nos faz raciocinar, pensar, decidir, agir? Não são as respostas, são as perguntas. As perguntas, elas nos desafiam. Então, por isso que é muito importante uma pergunta bem feita. Porque uma pergunta bem feita, ela sempre vai ter uma resposta também perfeita. E eu te pergunto nesta noite, em que tipo de solo você está edificando a sua vida espiritual? É uma pergunta. Em que tipo de solo você está edificando a sua vida espiritual? Isso é uma pergunta muito importante. E essa pergunta, ela precisa de uma resposta também satisfatória. Porque senão, nós termos problemas na nossa vida espiritual. Então, que tipo de solo você, ou eu, ou nós estamos edificando a nossa casa espiritual? Eu quero ler um texto com vocês que está em Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Está ali o texto. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Só um minuto, não muda agora o versículo. Todo aquele, então quer dizer qualquer pessoa, não importa a raça, cor, grau de escolaridade, não importa a sua posição social. Todo aquele, pois, que ouvir as palavras de Jesus, a palavra de Deus, e as praticar. Não é só ouvir. O ouvir é importante, porque a fé vem pelo ouvir, mas é preciso praticar. E Jesus diz que quem assim sucedeu, quem assim fizer, será comparado a um homem prudente. A um homem prudente. O que é uma pessoa prudente? Aquela pessoa que está sempre atenta, sempre alerta, sempre vigiando. Um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha onde o homem prudente constrói a sua casa, sobre a rocha. Quem pratica a palavra, quem ouve a palavra e quem a coloca em prática, é um homem, é uma pessoa muito prudente. E ele construiu a sua casa sobre a rocha. Continua aí, irmão, passa o próximo. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou. Ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Então nós temos que entender algo aqui muito importante, que existe um tipo de construção sólida, e essa construção precisa ser feita numa rocha. Continue aí, irmão. Próximo versículo. E todo aquele que ouve essas minhas palavras. Interessante que os dois personagens, tanto um como o outro, ouve a palavra. A palavra é ouvida por muitas pessoas. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, um homem tolo. Será comparado com um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Então nós temos dois tipos de solos aqui: rocha e areia. Continua, irmão. Passa o próximo versículo. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. A casa desabou porque foi construída sobre areia.
Então, nesse texto, o próprio Jesus já nos mostra aqui 2 tipos de solos. Aqui não fala o tipo de construção. Essas 2 construções podem ter sido talvez do mesmo nível. O projeto dessas construções poderia ser o mesmo. A beleza dessas casas poderiam ser as mesmas. O material que foi usado na casa construída na rocha foi o mesmo material usado construído na areia. Então uma casa não difere nada da outra. Ambas foram construídas, lindas, maravilhosas. E quem passava e olhava aquelas casas não conseguia diferenciar, ou não conseguia ver a diferença de uma da outra. Mas a diferença foi mostrada quando veio as adversidades. A diferença foi mostrada quando veio as tempestades, quando veio os ventos fortes, quando veio a chuva, quando veio a inundação. Aí sim houve uma diferença, ou as pessoas puderam notar a diferença que havia de uma casa com a outra, porque até então tudo estava lindo e maravilhoso, mas a casa construída sobre a rocha, ela não se abalou, ela ficou firme, porque a construção dela foi feita na rocha, enquanto a outra casa, a pessoa que a construiu em cima da areia, sem nenhuma base, sem nenhum alicerce profundo, sem nenhuma, nada de segurança, simplesmente em cima da areia. E veio a chuva, veio os ventos, veio todas essas coisas que veio sobre a primeira casa, e essa segunda casa desabou. E o texto é muito claro, ela desabou porque ela estava num solo, ela estava edificada num solo impróprio. Ela estava edificada sobre a areia. Querido, nós temos que, como cristão, como discípulo, como crente, nós temos que zelarmos e nos preocuparmos com o espiritual, porque somos crentes por causa de Jesus, somos crentes por causa da palavra, somos crentes por causa do Espírito Santo. Nós somos cristãos por isto, nós somos discípulos por isto. Então isso faz parte da nossa vida. Na verdade, esta é a nossa vida. Como diz o apóstolo Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu não vivo por mim mesmo, mas eu vivo na fé do Filho de Deus, aquele que me salvou, me resgatou. Essa é a minha vida, a partir de agora eu vivo para Ele. Então também deve ser o nosso pensamento. Nós como cristãos devemos viver para Cristo, devemos viver pela palavra, nós devemos viver pensando na nossa morada eterna. O profeta diz que o nosso descanso não é aqui, e o próprio apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que se nós estamos pensando somente aqui nessa terra, se nós estamos pensando que a recompensa nossa é somente aqui, nós somos as pessoas mais miseráveis do planeta Terra. A nossa vida tem que estar escondida em Cristo. Amém? Então nós temos que pensar nisso, temos que zelar por isso, temos que nos preocupar com a vida espiritual, porque a maneira que nós vivemos espiritualmente hoje vai definir o nosso futuro. Não é a maneira que você vive financeiramente, não é a maneira que você vive conjugalmente, socialmente, não. A maneira espiritual, esta vai definir o seu futuro, porque todas essas outras áreas, elas vão ficar aqui, elas vão cessar, elas vão acabar, elas vão ter um fim, elas são limitadas.
Mas a vida espiritual, ela é eterna. Qual que você acha mais importante? O material, o humano, o temporário ou o eterno? Na sua concepção, qual dos dois você acha que tem mais importância? Lógico que é o eterno, mas tem pessoas que estão vivendo como se eles fossem viver eternamente aqui. Não, queridos, nossa vida aqui é passageira. Então nós temos que nos preparar para lá, para a eternidade. Amém, igreja? Se vocês derem um amenzinho assim, um glória a Deus, de vez em quando, se anima muito o pregador, viu? Isso é um combustível para o pregador. Amém? A estabilidade na vida cristã, ela dependerá exatamente do tipo de solo em que estamos edificando a nossa vida espiritual. A estabilidade de uma construção, ela não está na agilidade do pedreiro, ela não está na sabedoria do mestre de obra, ela não está nos conhecimentos do engenheiro. O que realmente mantém uma casa bem sólida e consolidada é a fundação, é a base, é o alicerce. Então nós temos que nos preocupar com isso. Nós temos que edificar a nossa vida espiritual na rocha, que é Cristo. Ele é a razão da nossa existência. Ele é a razão da nossa fé. Ele é a razão da nossa crença. Ele é a razão da nossa salvação. Não existe outro, Ele é o único. Nós podemos ter os mais lindos ou melhores materiais de uma construção de uma casa, mas a sua resistência está na base ou na fundação. Não é sábio economizar na base. Às vezes as pessoas economizam na base para investir, às vezes, no que está vendo, naquilo que está sendo contemplado. Ah, não, vou gastar dinheiro com base para quê? Ninguém vai ver isso. Mas não sabendo ele que a resistência da sua casa está na base, no alicerce. E depois ele faz mal feito, economiza, e de repente a casa começa a dar problemas, começa a dar rachaduras, pode até cair. Então, querido, vamos firmar na base verdadeira. Não vamos ficar com esse negócio, será que eu sou de Cristo, será que eu não sou? Uma hora eu estou bem com Cristo, outra hora eu não estou. Hoje eu estou bom para servir a Jesus, mas amanhã já não estou triste, já não quero mais ser crente, amanhã já não quero vir mais na igreja, não quero mais saber disso. Queridos, onde você vai chegar? Aonde você vai chegar com esse tipo de pensamento, com esse tipo de atitude? Firma-se na rocha, firma-se em Cristo. Porque adversidades e problemas virá tanto para quem está edificado sobre a rocha, ou como para quem está edificado sobre a areia. Mas a diferença é que quando aquele que está edificado sobre a rocha, mesmo que venham os contratempos, mesmo que venham as adversidades, mesmo que venham as lutas, mesmo que venham as turbulências, mesmo que venham os problemas, ele está firme. Enquanto o outro é edificado na areia, qualquer luta que ele passa, qualquer probleminha, já é motivo de desistência, é motivo de não vir mais na igreja, é motivo de abandonar tudo, deixar tudo, jogar tudo pelo ralo. Não, queridos, não. Deus não nos chamou para sermos assim, Ele nos chamou para sermos fortes, para sermos vencedores, Ele nos chamou para continuarmos firmes na rocha. Amém? O salmista diz que, lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha voz, e Ele veio e me tirou de um charco de lodo, de um lugar escorregadio, um lugar sem firmeza, um lugar que eu podia tombar a qualquer minuto. Ele veio, me tirou daquele lugar escorregadio e colocou meus pés numa rocha. Aleluias! Você está firmado na rocha, nada te vencerá,
nada te abalará. Você está alicerçado na rocha chamada Cristo. E o Senhor Jesus disse que a igreja dele está edificada sobre ele, a pedra principal da esquina. E que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quem é a igreja? Você, eu, nós somos a igreja. Juntos nós somos a igreja de Jesus. Nada vai nos abalar. Nem o inferno inteiro pode nos abalar, porque o maior que está em nós, o maior está em você, o mais forte está com você, o poderoso está na sua vida. Aleluias! Da mesma maneira, Jesus adverte sobre a construção da nossa casa espiritual. Ele nos deu exemplo desses dois construtores aí. Agora, o motivo do desabamento daquela casa foi exatamente o tipo de solo onde ela estava edificada. Por isso nós temos que tomar cuidado em saber em qual solo estamos edificando. As duas casas, como eu falei no início, elas foram construídas. As duas foram construídas. Uma trouxe resultado positivo e a outra negativo. Então tem muitos crentes na igreja. As igrejas estão abarrotadas de crentes. São casas edificadas. Casas bonitas, lindas, maravilhosas, casas famosíssimas. Mas em qual solo está edificada? Se vir um contratempo, se vir uma tempestade, ela vai resistir? Por isso que muitas pessoas desistem de servir a Jesus. Jesus falou sobre os tipos de solos onde a semente cai. E ele falou de um tipo de solo no meio das pedras. Quando a semente cai no meio das pedras, ela nasce, mas ela não cria o quê? Resistência, ela não cria raiz. Porque as pedras não deixam que a raiz daquela árvore, daquela planta se aprofunda. Então ela nasce, cresce, mas não tem raiz profunda. O que acontece? Vem o sol e a mata. As pessoas não se aprofundam em Jesus, as pessoas não se aprofundam em Deus, elas não se aprofundam na palavra. Então qualquer ventozinho de doutrina contrária, qualquer heresia que vem, bate na mente dele, ele já está se entregando, porque não está baseado na palavra. Jesus afirmou que as pessoas que ouvem a sua palavra e a praticam. O que é praticar? Eu aceito algumas coisas da palavra, mas alguma coisa eu não aceito. Sua casa está na areia, pode sofrer destruição. O próprio Jesus diz: aquele que não estiver disposto a abandonar as coisas por amor a mim, não é digno de mim. Aquele que quer ser meu discípulo tem que renunciar, tem que abandonar algumas coisas para ser meu discípulo, para me seguir. Quem está edificado na rocha não tem dificuldade disso. Quem está na rocha, ele não tem dificuldade de seguir a Jesus. Mas quem está edificado na areia é uma dificuldade terrível. Vir para a igreja para ele é um sacrilégio. Vir nos cultos, então, meu Deus, podia ter culto só de 30 dias, para que toda semana ter culto, e 2 cultos ainda na semana. Será que não é muita coisa? Podia diminuir isto. E são palavras de pessoas que estão edificadas na areia. Quem está edificado na rocha, ele quer estar próximo de Deus, ele quer estar próximo dos irmãos, ele quer ter comunhão, ele quer estar junto, ele quer cultuar, ele quer adorar, ele quer louvar, ele quer participar, porque a base dele é Cristo. A base dele não é o mundo, a base dele não é a carne, a base dele é Cristo. Amém, igreja? O solo correto para nós construirmos a nossa casa
é prática da palavra. Você lê a Bíblia? Você lê? Ou é meio difícil, complicado? Ah, mas ler a Bíblia só tem letra, não tem figura, é muito cansativo. Eu prefiro ler um gibi ou qualquer outra literatura, mas a Bíblia é complicada. Esse tipo de pensamento são de pessoas que as suas vidas ainda estão edificadas na areia. Que a partir do momento que eles edificar a vida deles na rocha, eles não terão dificuldade nenhuma. Porque aquele que é edificado na rocha, ele vai praticar a palavra. Pessoa que tem dificuldade de abandonar pecado para servir a Deus, a casa dele está construída na areia. Não está na rocha. Porque se a palavra diz algo que você está fazendo de errado e você não tem coragem de mudar aquilo, porque a palavra está dizendo que está errado, você não muda, sua casa está construída na areia. É simples de entender isso. E aí quando vinham as perseguições, quando vinham os vendavais, como é que vai ficar a sua casa? Vamos ver aqui alguns tipos de solos movediços, solos movediços. Já viu falar daquela areia movediça? Quando a pessoa cai naquela areia, quanto mais a pessoa move, mais ela vai afundando, né? Tem tipo de solos que são assim. Quanto mais a pessoa se mexe, mais, em vez dela se firmar, mais ela vai afundando. Então vamos ver alguns tipos de solos aqui, onde muitas pessoas estão construindo as suas casas. Olha aqui que solo interessante. Muitos estão construindo as suas casas sobre a idolatria. Idolatria é culto a ídolos. Ah, apóstolo, eu já converti, mas eu não posso deixar os ídolos, porque foi meu pai que me deu, meu avô, meu bisavô. E daí, meu irmão? Isso é pecado, está errado. Joga fora, quebra, lança na fossa. Você já converteu. Isso não faz mais parte da sua vida. Nós não podemos edificar a nossa vida nesse tipo de solo. Olha o que diz a palavra de Deus aqui em 1 Coríntios 10, de 19 a 20. Coloca aí, irmão. O que eu quero dizer é isto: o que é sacrificado a ídolo é alguma coisa? O apóstolo Paulo está perguntando: é alguma coisa aquilo que é sacrificado a ídolo? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Continua, irmão. Não, ele está falando que não tem valor. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. E apóstolo Paulo é duro, hein? Olha aí, irmãos. Olha o que diz, estou lendo a palavra. Então a idolatria é um solo movediço. Deus condenou isso, Deus condena isto. Eu estava ouvindo esses dias um vídeo de uma pessoa, um católico, falando que é o seguinte, que muitos cristãos assim, o sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Mas não sabendo eles que Jesus saiu de Maria. E se o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Maria também tem. Isso é balela, isso é mentira. O que tem poder é o sangue de Jesus, o que tem poder é o nome de Jesus. Maria não tem poder de salvar ninguém, ela foi uma mulher bem-aventurada. Não estou aqui desfazendo dela, ela foi uma mulher bem-aventurada, mas ela não tem poder de salvar ninguém. Quem salva é Jesus. Não podemos construir nossa casa sobre isto, sobre essa idolatria. Outro solo que as pessoas constroem suas casas, a feitiçaria. Levítico 19, 26, coloca aí, irmão. Levítico 19, 26. Não, nem sei não. Só um minutinho, irmãos, vai aparecer.
enquanto aparece eu leio aqui. Não comam carne em que houver sangue. Não procurem adivinhador, ou não procure adivinhar o futuro. Cuidado com essas revelações aí, viu, meu irmão? Desses adivinhos acobertados de evangélicos, desses adivinhos acobertados de pastores. Deus não gosta disto. Não coma carne em que houver sangue, não procure adivinhar o futuro, nem façam feitiçarias. A feitiçaria é do demônio, meu irmão, é do diabo, não é de Deus. Balaque, ele arrumou um feiticeiro para amaldiçoar o povo de Deus, Balaão. Mas Deus fez com que as palavras de Balaão, de maldição, transformassem em bênção. E quando o povo de Israel invadiu a terra, Deus mandou que matasse Balaão, porque ele era feiticeiro, ele não era profeta. Então Deus abomina a feitiçaria. E o pior de tudo, vou dizer algo aqui, não fique chocado comigo não, tá? Mas é a verdade, tem muitos crentes feiticeiros por aí. Crente que ora com maldade no coração para que Deus faça ou fere alguém que ele não gosta. Isso é atitude de feiticeiro, irmão. Para com isso. Sua casa está edificada na rocha. Amém? Diga, a minha casa está edificada na rocha. Outro solo movediço aí, queridos, as ideologias humanas. O que são ideologias? São coisas idealizadas por homens, que vão contra os princípios da palavra de Deus. Qualquer palavra, ação ou ideia que vem de homens e que fere os princípios da palavra de Deus, não devemos aceitar. Olha o que diz a palavra aqui em Colossenses 2, 20 e 22. Esse aí já, né? Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras como se ainda vivessem no mundo? Continue. Não toques nisto, não coma disto, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. Preceitos e doutrinas de homens. Então, querido, vamos fugir dessas ideologias humanas. Tem crente que acredita mais no cientista do que na Bíblia. Agora eu acredito que Jesus vai voltar porque o cientista diz que ele vai voltar. Meu irmão, a Bíblia já fala isso há quantos anos? Você é crente? Você crê na Bíblia ou não? Eu não acredito que o homem foi criado há tantos mil anos atrás. Aí o cientista fala que lá um esqueleto do dinossauro foi descoberto lá 14 milhões de anos. Ele acredita. Está vendo? A gente acredita muito mais nas ideias humanas do que naquilo que Deus fala. Pessoas que colocam as suas casas alicerçadas nas filosofias. O que é filosofia? A palavra filosofia ela é de origem grega e significa amor à sabedoria. Filosofar quer dizer refletir sobre questões fundamentais da vida humana, porque quem a faz sente que precisa de uma resposta a essas questões para viver melhor. Querido, as respostas que precisamos para viver melhor está na palavra de Deus e não em palavras de homens. Esses filósofos aprenderam com quem? Eles aprenderam com Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Colossenses 2,8. Coloca aí, irmão. Colossenses 2,8. Tenha cuidado para que ninguém venha a enredá-los
com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Presta atenção nessa última frase aqui, e não segundo Cristo. Se não é segundo Cristo, se não é segundo a palavra, estou fora, estou rejeitando. Mas pastor, se eu rejeitar, eu vou ser ridicularizado, eu vou ser criticado, e daí? Você prefere ser aplaudido e ir para o inferno? Irmão, sua casa está construída na rocha. Coloque isso na sua cabeça. A sua casa está construída na rocha. E último solo aqui para nós encerrar, que ainda tem muita coisa para fazer, né? O engano religioso. Quantas pessoas constroem suas casas em cima de um engano religioso? Muitos estão construindo suas casas espirituais em palavras pronunciadas por falsos profetas. Você sabia que muitas pessoas tomam decisões que vão mudar o destino da sua vida financeira, da sua vida emocional, da sua vida conjugal, enfim, da sua vida profissional? Ela toma atitude por causa de palavras de profetas, de homens que vem enganando. Esse dia eu estava com a apóstola no carro, nós estávamos chegando da academia, o rádio ligado, aí na rádio falando assim: agora vamos falar o seu horóscopo. Aí eles começaram a falar os horóscopos. Eu falei assim: mas eu também falo isso aí. Hoje seu dia vai ser bom, hoje você vai fazer isso. Cuidado, não faz isso. Se não fizer, não vai ter problema, mas se fizer, vai ter. Então está dando a dica: cuidado com tal área na sua vida, e não sei o que, querido, é tudo ilusão. Eu consigo ler, falar o horóscopo, qualquer um aqui, mas o senhor mexe com isso? Não, querido, é fácil fazer isso. Enganar é muito fácil, querido. Se eu quisesse enganar vocês, que não é a minha índole, nunca tive isso, nunca vou fazer isso, mas se quiser enganar, eu chegar aqui e falar assim: Deus está me revelando aqui que tem uma pessoa com um problema sério aqui de coração. Ia manifestar uns 2 ou 3. Aí eu tinha ainda o privilégio de escolher quem eu quisesse. Estou falando alguma asneira aqui? Não, queridos. Não estou falando asneira, estou falando a realidade. Tem muitos falsos profetas por aí, e muitas pessoas colocando as suas casas, edificando as suas casas nisto. Seu pastor está aqui o ano inteiro pregando a palavra, ensinando a palavra. Aí você vai na internet, um falso profeta fala algo lá, você fica se derretendo. Isso é verdade, meu pastor não prega assim, meu pastor não ensina assim. Não, vou ensinar coisa errada para você. Eu vou ensinar a Bíblia, vou ensinar a palavra. Não vou te enganar. Se esse aplauso é para Jesus, pode ser mais forte. O próprio Jesus nos advertiu, queridos, para tomarmos cuidado com os falsos profetas e com os falsos cristos que viriam em seu nome para enganar os escolhidos. Olha o que diz aí Mateus 24, 10 e 11. Coloca aí, irmão. Nesse tempo, esse tempo que Jesus está falando aí, não é no tempo dele lá, ele está falando nos nossos dias agora, no final, no tempo final. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. O que a gente está vendo de pessoas escandalizando aí com o evangelho é muito, né? Muitos hão de escandalizar, trair. Não, isso não acontece, né? Não acontece hoje não, né? Trair e odiar uns aos outros. Continue, coloque. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Muitos. Olha que interessante que a palavra está dizendo muitos, muitos, muitos falsos profetas. Não é pouco não, muitos se levantarão e enganarão a muitos. Ainda em Marcos 13, 21 a 23. Vamos lá. Então, se alguém disser a vocês:
olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está Ele. Não acreditem. Gente, quem está falando isso aqui é Jesus, tá? Isso aqui não é o apóstolo Paulo, não é o apóstolo Pedro, nem João. Aqui é o próprio Jesus que está dizendo para nós. Continua, irmão. Então, próximo. É o 22 agora? Porque surgirão falsos profetas, já falei isso aí, não? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Olha ali aquela palavra, operando sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Para enganar, se possível, os próprios eleitos. Se possível, os que estão edificados na rocha. Se possível, até esses serão enganados. Queridos, vamos a cada instante das nossas vidas alicerçarmos na palavra de Deus, lendo-a e colocando-a em prática. Este é o único solo perfeito para edificarmos a nossa vida espiritual. Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago 1:22. Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Não fica bravo comigo o que eu vou dizer aqui agora não, tá? Você pode vir à igreja a vida toda, morrer e ir para o inferno. Pastor, você não está sendo muito duro? Não, estou falando a realidade. Porque está escrito: sejam praticantes e não somente ouvintes. Porque se vocês são apenas ouvintes, vocês estão enganando a vocês mesmos. Vocês estão perdendo o tempo de vocês, se vocês não querem praticar a palavra. Ah não, pastor, quem sabe Deus vai lembrar de mim na hora. Queridos, Deus só vai lembrar de quem pratica a palavra, de quem vive a palavra, de quem vive os princípios, de quem cuida da palavra, quem vive a vida em Cristo, quem se converte de verdade. Quem é convencido não vai para o céu, só vai quem converte. Precisa converter, precisa abandonar o pecado, precisa abandonar o que é errado. Não tem outra forma, gente. Edifica a sua casa sobre a rocha chamada Jesus, e você estará seguro por toda a eternidade. Amém, igreja? Que essa palavra fique nos nossos corações, e que você possa entender isso, porque o tempo está esgotando, o tempo está passando. Jesus, Ele está voltando para buscar a igreja, muito em breve. Por isso que nós temos que estar nossa casa na rocha, não olhar para os ventos contrários, não ficar dando ouvido a doutrinas contrárias, a doutrinas hereges, tirando-nos do propósito principal, que é servir a Cristo. E você que está aqui nesta noite, que ainda não entregou sua vida a Jesus, Ele é a rocha. Você está no lugar de lodo, seus pés estão escorregadios, você pode cair a qualquer momento. Você precisa mudar de lugar, você precisa sair desse lugar escorregadio e firmar os seus passos na rocha que é Cristo. Pastor, como é que eu faço isso? É muito simples, basta você arrepender dos seus pecados, confessá-los a Jesus e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Mas é simples assim? É simples, mas é muito poderoso. E você pode fazer isso nesta noite. Você pode firmar os seus pés na rocha. Você pode ser um homem prudente, uma mulher prudente. Você pode construir hoje a sua casa espiritual na rocha chamada Cristo, e estar firme, preparado para o arrebatamento, preparado para o seu dia, para morar na eternidade com o Senhor. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós aprendemos com a Tua palavra que precisamos estar
arraigados em Ti, alicerçados na Tua palavra, para recebermos, meu Pai, a Tua bênção, o Teu galardão. Que nesta noite, cada um de nós possamos ter entendido essa palavra muito simples, e analisarmos, meu Pai, em que solo, em que tipo de solo nós estamos firmando a nossa fé. Que nós possamos nos levantar como homens e mulheres guerreiros do Senhor e permanecer firme, inabaláveis, porque assim é a Tua vontade. Que os Teus filhos e Tuas filhas levante na força do poder do Espírito Santo e declarem que são do Senhor. Que levante a bandeira do Senhor, que proclame a Tua bandeira, o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa cada família aqui, cada pessoa que está aqui nesta noite. Obrigado, Deus, que todos nós possamos ter entendido e colocar nossa casa na rocha, custe o que custar, mesmo que temos que renunciar a algumas coisas, mas queremos que a nossa casa esteja na rocha. Queremos estar firme nas adversidades, queremos estar firme nas tempestades, queremos estar firme, Senhor, nas turbulências, queremos estar firme, meu Deus, nos contra-ataques do inimigo. Nós queremos estar firme para proclamarmos com ousadia, com coragem a Tua palavra, para louvor da Tua glória, para que o nome do Senhor seja exaltado nessa cidade, para que o nome do Senhor seja reconhecido como Deus Todo-Poderoso neste lugar, para a glória, honra do Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento. Salva a vida nesta noite. Liberta as pessoas pelo poder do Teu Espírito. No nome de Jesus.